Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Giovanni Vantuil de Almeida, eu sou um dos pastores da Igreja de Cristo aqui na cidade de Betim. Eu comecei meu ministério, na verdade, eu conheci Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. Me batizei em Cristo 3 dias depois que eu fui na Igreja de Cristo no bairro Alipe de Melo, em Belo Horizonte. Eu vi que a igreja estava seguindo a Bíblia, que eu li a Bíblia e vi que aqueles irmãos estavam, pelo menos, esforçando para seguir a Bíblia. E, e eles demonstravam um amor muito grande. Então, eu visitei a congregação no sábado, voltei por conta própria no domingo, e na segunda-feira eu nasci de novo e tive que tomar, né, decisões na minha vida e valeu a pena, né? Tive que retratar, né, algumas coisas que eu fazia, tive que corrigir algumas coisas e pela bondade de Deus, eu tive o privilégio, né, de aos 17 anos e encontrar com o nosso irmão Charles Ruffman, e ele me separou por 1 ano e meio para um treinamento intensivo para ajudar as pessoas a conhecer o amor de Deus. E logo depois, eu, por profissão, sou técnico em mecânica, trabalhava numa indústria, né, de motores para a Fiat automóvel, eu acho que para o Brasil inteiro. E, e eu saí, deixei meu ofício, como o irmão deixou, para servir na igreja. E já servia na igreja por um bom tempo, e como pregador da Igreja de Cristo no Centro, por muitos anos, e depois Deus começou através de nós, a igreja na cidade de Betim, onde hoje eu estou instalado, também a igreja em Contagem, depois Juiz de Fora, e nós temos servido as igrejas do Senhor no Brasil inteiro, desde Belém, né, com eventos, encontros, palestras, e há 12 anos atrás a gente começou o Instituto Evangelho Charles Ruffman. Nós estamos na sexta turma de 2 anos, né? Esses alunos ficam realmente de tempo integral, eles recebem uma bolsa de estudo, né, para poder estudar, se preparar para o ministério. E hoje o seminário funciona no prédio da igreja aqui de Betim, e nós temos uns 15 alunos. A congregação tem uns 150 membros, tem pastores, diáconos, vamos consagrar um evangelista agora, porque nós tínhamos, né, um evangelista, mas ele faleceu num acidente de carro, e depois de dar toda a assistência à esposa e à família, então agora estamos pensando em contratar um novo evangelista, né? E o seminário tem treinado irmãos e irmãs, nós já treinamos umas 50 pessoas em 10 anos, agora nós estamos no 12º ano, né? E teve um ano que não teve o seminário por causa da pandemia. Um ano foi online e o segundo ano nós decidimos não ter, e aí no terceiro ano, que é agora, a gente voltou presencial. E, e o objetivo é treinar e preparar irmãos que amam a Deus acima de tudo, que amam as pessoas e que pode ajudar as pessoas a ampliar o seu conhecimento em relação a Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Se eu posso resumir o nosso trabalho em uma palavra, é relacionamento. Relacionamento com Deus, sem o qual nada funciona, e com o próximo, sem o qual o relacionamento com Deus também não funciona, né? E desafiando realmente os irmãos a serem escravos de Cristo, não obreiros, é uma palavra enlatada,
que dá alguma pompa para os irmãos, e eles acabam esquecendo que, como escravos, eles têm deveres e obrigações. Como servos, eles acabam achando que tem algum direito e, e aí acaba criando dificuldades e problemas, em vez de servir, de amar, de cuidar uns dos outros. Sou casado, né, já por 30 e, deixa eu ver, 21 para 55, 34, eu acho que é, né? Ah, tá vendo que eu não sou bom de memória. Tenho 34 anos, 2 filhos, o mais velho já está casado e ele trabalha com TI, né? E a esposa dele trabalha na área de banco, na área de finanças, eu acho. E eu tenho uma filha que mora ainda com a gente. Eu já corri de Belém ao Apoca a Chuí, o Márcio, caçando um varão para minha esposa, para minha filha, um varão para minha filha. Todo congresso eu falo que eu estou desesperado, minha filha está solteira, ela tem 27 anos, ela está cursando doutorado agora na área de direito criminal, ela trabalha, ela já fez mestrado, fez o instituto, né, que deu base muito boa para ela fazer a faculdade, principalmente na área de oratória, de convencer as pessoas pela oratória, mas ainda não achei um corajoso que viesse aqui em Betim levar minha filha para o altar, né, diante de Deus e diante dos homens. Mas já estou perdendo o cabelo, preocupado, porque ela já está passando da idade, né, de, de casamento. Ela já está com 27 anos e ainda falta mais 4 anos de doutorado, então ela só vai começar a namorar depois do doutorado. Então, associeis comigo nessa luta espiritual, né, em oração, essa batalha espiritual para que Deus possa propiciar um varão piedoso que vai honrá-la e amá-la e que ela vai honrá-lo e amá-lo e ajudá-lo e ser ajudada a chegar na eternidade, né? E tem uma cachorra que os irmãos aqui ficam bravos comigo porque eu falo que eu amo mais minha cachorra do que alguns irmãos da igreja. Aí eles ficam muito bravos, né? Porque, como assim? Pô, ela pelo menos fica perto de mim, ela me visita. Quando eu estou na cama passando mal, ela vai lá, quer saber se eu estou vivo. Vocês nem vão lá na minha casa me visitar? Então, mostrando para eles a importância, né, de visitar os irmãos e cuidar dos irmãos. Mas, por muitos anos, temos trabalhado no ministério de servir. Entendemos que somos apenas servos inúteis. Se você acha que é alguma coisa, por favor, reestuda as Escrituras para você ver que você não aprendeu ainda como convém saber. Depois de fizermos tudo, Jesus pediu para nos considerar servos inúteis. Eu pastoreio a igreja aqui em Betim junto com outros pastores, mas não gosto que os irmãos me chamam de pastor, porque isso não é título. É uma função de cuidar e zelar dos irmãos, né? Da doutrina de Cristo, não da doutrina que foi nos passada como de Cristo, mas o que realmente está escrito nos evangelhos, nas cartas apostólicas, nos profetas antigos, o que realmente está escrito ali e qual é a nossa responsabilidade. Então, depois de me apresentar, né, só para quem não me conhece, gosto de brincar nas minhas aulas, gosto que todo mundo participe. E eu sei que às vezes a distância é um pouco mais complexo, mas qualquer dúvida que você tiver do que eu estiver falando, você pode dar um sinal aí, interromper. Temos, né, vendo que eu propus falar com os irmãos, está tudo esboçado com o Márcio e o irmão vai estar também colocando na tela.
coisa, os irmãos podem pegar uma cópia desse material e de qualquer material que temos, está no nosso site lá do Instituto, vocês podem ficar à vontade de ir lá, copiar tudo e divulgar tudo, se vocês concordarem, né? Como os de Bereia. Mas quando a gente pensa em discipulado, infelizmente, essa palavra tomou uma conotação negativa. E, e eu vou dizer por quê. E depois vou mostrar como nós praticamos, para mostrar que o que estamos fazendo é o que Jesus nos ensinou. Nas Escrituras, quando você lê as Escrituras, você vê que os fariseus tinham discípulos e os saduceus, os escribas. João Batista tinha discípulos. Inclusive, ele ensinou os discípulos a orar. Jesus foi pedido, né, pelos seus discípulos que nos ensine a orar como os discípulos de João. Só que, no contexto do primeiro século, ser um discípulo seria igual a ser um escravo. Alguém que era sem luz, aluno, o A de negação, aluno luz, sem luz. E os fariseus, eles odiavam o mar e a terra e faziam um discípulo, depois tornava aquela pessoa 2 vezes mais digna do fogo do inferno. Só que na Reforma Protestante do século XVII, tinha 2 movimentos, né, básicos, né, daquela época, que acabou trazendo confusão para as igrejas. E até hoje essa confusão permanece. Então, desses 2 grupos, tinha um grupo que eram os puritanos, e eles eram radicais e queria controlar a vida de todo mundo. E outro grupo era os milenialistas, né? Eles achavam que Deus ia fazer um paraíso aqui na Terra. Então, eles divulgaram o Evangelho, né, dentro da perspectiva deles, com um intuito, trazer paz à Terra, ou seja, restaurar o paraíso perdido, trazer um paraíso à Terra. Só que veio a guerra. E eles, então, viram que não era o caminho. E aí surgiu, basicamente, 3 linhas, e se nós não abrirmos o olho, nós caímos numa dessas 3 segmentos. O primeiro é que você prepara lições bíblicas e dá para alguém ensinar. Você ensina algumas lições bíblicas para alguém, e essas pessoas vão ensinando lições bíblicas que você ensinou. Muitos movimentos atuais usam esse método, inclusive, por exemplo, a Igreja Católica, eles têm o jornalzinho deles, que é espalhado por todas as igrejas católicas do mundo, e todo mundo fala a mesma coisa nos domingos e nas missas. Tem os testemunhos de Jeová, que tem a doutrina deles, que eles ensinam, e todo mundo tem que falar a mesma coisa. Ou seja, vários grupos que acabam fazendo isso, né? E se nós não tomamos cuidado, nós caímos nisso. Nós organizamos lições, ensinamos e queremos que as pessoas ensinem aquelas lições para outras pessoas. Outro grupo era fazer discípulo 1 a 1. Eu seria o seu discipulador, portanto, você teria que fazer tudo o que eu mandasse. Tudo é tudo. E seria um discipulador autoritário, né? Por isso que João Batista disse que não sou digno de desatar as sandálias daquele que está no meio de vocês, que vocês não conhecem. Porque se o discipulador mandasse você desatar as sandálias dele, você teria que fazer. Então, 1 a 1, né? Que seria a ideia, né? Paulo tinha discípulo, foi discipulado por Gamaliel. Mais tarde, Paulo abre mão desse conceito e se torna escravo de todos, torna judeu para os judeus, gentios para os gentios, torna escravo para os escravos, fraco com os fracos. Ele entende
o que Jesus quis dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ou você ensina um grupo de lições para um grupo de pessoas, e essas pessoas vão ensinar para outras pessoas, ou você assume a autoridade, discipula uma pessoa, treina, entre aspas, uma pessoa, e ela vai reproduzir exatamente aquilo que você passou para ela. E o terceiro grupo, você é o discipulador de um grupo pequeno. Então, existe 10, 15, 20 pessoas, você está ensinando o tempo todo, e todo mundo está ouvindo o que você está ensinando e seguindo. Mas não tem voz, não pode discordar de você, não pode questionar você. Então, se a gente não toma cuidado, a gente cai num desses três sistemas que, para mim, estão errados, todos os três. Jesus, ele assume o seu papel de discipulador na igreja. Ele disse aos seus discípulos: eu sou mestre. Então, e o jugo de Jesus é uma realidade. Ele diz: se você não me amar mais do que seus pais, sua família, se você não renuncia tudo quanto tem, Lucas 14, você não pode ser meu discípulo. Então, Jesus é o nosso discipulador. E nós somos seus seguidores, seus alunos. Nós não temos luz própria, como a lua, que não tem luz própria, que recebe do sol a sua luz. Nós recebemos de Jesus Cristo a nossa luz. E a nossa luz recebida de Jesus Cristo deve brilhar para iluminar a vida das outras pessoas. Então, nós temos que restaurar a autoridade de Jesus Cristo nas nossas igrejas. Jesus é o Senhor, ele é o Rabi, ele é o mestre, ele é o discipulador, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz que o jugo dele é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, nós, como seus discípulos, temos que sujeitar ao jugo de Jesus. E nós temos que sermos obedientes a Jesus Cristo, para que nós, como discípulos dele, alunos dele, sejamos realmente iluminados. Então, Jesus assume o papel de discipulador. Eu não sou discipulador de ninguém, e espero que você também não seja. Mas que Jesus Cristo possa ser o nosso discipulador, que Jesus Cristo possa ser autoridade sobre nós, e que nós, como irmãos e amigos no reino, possamos cooperar de igual modo para o bem-estar uns dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, edificando, consolando, usando os dons que o Espírito Santo nos concede para edificar, consolar, encorajar uns aos outros. Então a gente ficou pensando como nós poderíamos ajudar os irmãos nesse processo de se colocar debaixo da autoridade de Cristo e chamar outras pessoas para ficarem debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, eu gostaria que o irmão pudesse colocar na tela nosso material, se possível, e gostaria isso, né, fazer discípulos de todas as nações. Aí você já pode passar para a página 3, por favor. Tem uma dedicação aí, né, nosso irmão Charles. E nosso desafio é ajudar os irmãos a compartilhar a vida e a obra de Jesus através do livro de Lucas e a história da igreja através do livro de Atos, para aperfeiçoar os discípulos de Cristo a terem convicção e certeza quanto à verdade. Então, como nós fazemos isso? Um grupo de irmãos voluntariamente, está vendo essa palavra voluntariamente, deve se reunir uma vez por semana
para agradecer a Deus pelos seus feitos, confessar as suas lutas pessoais, ler as Escrituras e serem motivados a viver os mandamentos que Jesus Cristo tem nos ensinado. Então, é um ato voluntário, onde 3 irmãos ou irmãs, 3 irmãs, 3 irmãos, 4, não importa, se reúnem como irmãos que estão decididos a acatar a autoridade de Jesus sobre nós. Vamos compartilhar as Escrituras em qualquer lugar, de uma forma simples e eficaz, onde qualquer um pode aprender e replicar ou transmitir. Por isso que nós escolhemos o Evangelho de Lucas, mas você pode fazer com qualquer livro da Bíblia, nós vamos aprender como fazer. E o alvo é ajudar as pessoas a reconciliar com elas mesmas, com Deus e com o próximo. E por isso nós temos esse desenho que nós seguimos basicamente esse passo. Nós queremos estar sempre em oração, em jejum, para que Deus nos indique pessoas. Jesus disse, quando você for numa cidade, busque uma casa de paz. Se ele tiver um homem de paz, entre naquela casa e boas. Então, eu preciso depender de Deus em oração, em jejum, pedindo que Deus me ajude a encontrar pessoas de influência na comunidade onde eu vivo, para estar com elas, para compartilhar o Evangelho. E a nossa comunidade cristã, mas a comunidade local onde nós existimos. Somos um reino de sacerdotes, então, tudo que fazemos na comunidade tem o propósito de encontrar pessoas, né? Então, por exemplo, eu sou um mecânico industrial, mas também automotivo, inclusive de máquinas fora de estrada também. Então, eu conserto os carros dos meus vizinhos todos aqui, não cobro nada deles, servindo eles com o propósito de fazer amizade, relacionar com eles, para que depois eu compartilhe o evangelho com eles. Nesse serviço, eu acabo encontrando pessoas de paz, pessoas que são piedosas, temente a Deus, que estão lendo as Escrituras, mas não compreendendo, como no caso de Eunuco, lia, mas não compreendia. Então, total dependência de Deus, servindo para achar pessoas, para iniciar pequenos grupos nós chamamos grupos de descoberta, que decidimos que o nosso mestre é Cristo, e não um professor ou uma professora, com a ideia de multiplicar o número de seguidores de Jesus Cristo. Então, depois que, basicamente, até a página, deixa eu ver aqui, página 6, mostra isso para nós, depois vocês podem ler tudo, porque realmente a gente está trabalhando com o fator. O que eu já citei que Jesus nos chama a obedecer, a guardar todas as coisas, a cuidar e fortalecer uns aos outros. Você pode voltar. Eu queria falar da diferença entre ensinar conhecimento e ensinar obediência. Nós somos chamados para obedecer Jesus. O conhecimento sem obediência cria uma dicotomia espiritual entre o conhecimento e a obediência. Infelizmente, essa fórmula é tóxica. Por exemplo, lá no Éden, Adão e Eva possuíam conhecimento, eles sabiam o que Deus tinha ordenado, mas Adão fracassou em acrescentar a obediência, ele não
ele não foi obediente a Deus. E a serpente ofereceu a Eva conhecimento, mas incentivou ela a desobedecer a Deus. E eu vejo que hoje o conhecimento é muito badalado, mas a obediência ao conhecimento tem ficado muito a desejar. E nós temos ensinado pessoas pressupondo que elas vão obedecer. Nós pregamos sobre oração e acreditamos que daquele dia em diante a igreja vai orar, só que ela não ora. Ensinamos sobre perdão e entendemos que daquele dia em diante a igreja vai perdoar, mas você vê irmãos amargurados, ressentidos. Então, quando o conhecimento é a base e não a obediência, nós criamos cristãos fracos, igrejas fracas, não há um relacionamento profundo com Deus, nem uns com os outros. Por isso, nós queremos desafiar os irmãos a obedecer. Então, no Evangelho de João 14, na página 8, desse material, que você pode ter uma cópia, vai mostrar para a gente como que o Espírito Santo nos convida à obediência, falando da promessa do Espírito Santo, né? O discipulado é baseado na obediência. Jesus sempre teve a expectativa de que seus discípulos o obedecessem. Jesus disse: sereis conhecidos como meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. E amor não é dizer eu amo você. Amor é saber da necessidade do irmão e se sacrificar para suprir a necessidade do irmão. Não é dar ao irmão que está sobrando. É sacrificar mesmo. É abrir mão de alguma coisa para oferecer a Deus em sacrifício a favor dos irmãos. Então, nessas passagens de João, disse: me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e o manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, nós temos que sair do ensino teórico para a prática. O que temos ensinado é a absoluta verdade de Deus. Salvo exceção, uma questão ou outra, que às vezes é a opinião de uma pessoa, mas, de modo geral, o que temos ensinado: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só igreja, um só corpo de doutrina, que é a doutrina apostólica, né? Dada por Jesus e depois pelo Espírito Santo. Então, quando você vai vendo as promessas que Deus fez a João 14, 15, depois você pode adiantar, você vai ver que existe, você pode ir para a página 9, 8, 9, isso, olha, a promessa de João 14, 15, disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, a obediência é exigida se desejamos as bênçãos do Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Obediência acolhe o Espírito da verdade, que nos ajuda a discernir a verdade de enganos. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando obedecemos, ele se revela em nós. E se você continuar lendo essas passagens, você vai realmente ver que a bênção na obediência a Deus. E nós precisamos realmente obedecer o nosso Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas abençoadas. Então, irmão, agora você pode ir para
a página 13, por favor, que nós vamos ver, existem alguns paradigmas que eu não vou entrar aqui agora, mas como então nós fazemos, né? Eu estou bem impressionado com o horário, mas então, o que nós fazemos para ajudar as pessoas a conhecer Jesus e obedecê-lo, e conhecer a sua igreja e viver a sua igreja? Não apenas falar da sua igreja, mas viver. Então, há 4 partes importantes quando estamos reunidos num grupo de 3, 4 pessoas. Essas pessoas podem ser homens, mulheres, podem ser homens cristãos e juntos com pessoas não cristãs, não importa para nós. Pode ser no prédio da igreja, pode ser numa padaria próxima, não importa. Pode ser numa praça da rua, pode ser na, numa praça de alimentação, em algum restaurante, mas onde todos levam a Bíblia. A gente evita levar celular, não que a gente não pode levar, mas para que as pessoas saibam que nós somos discípulos de Cristo. Eles podem ver a Bíblia nas nossas mãos e pode ver a gente dando gargalhada enquanto comemos, beliscamos uma batata frita, alguma coisa, mas compartilhando a Bíblia. Então, nós seguimos 3 partes no encontro que eu creio que é a essência de tudo que nós fazemos. E na primeira parte, na parte 1, que está em abertura, imagine que é o primeiro encontro entre você e mais 2 pessoas, né? Entre você, irmã, e suas 2 melhores amigas da faculdade, ou do trabalho, ou da vizinhança. E elas nem são cristãs, não importa. Então, a primeira coisa que nós fazemos, depois de marcar o local e o horário, então nós somos fiéis àquele horário e àquele local, né? Para que a gente possa fazer o encontro. Então, a primeira coisa que nós perguntamos é, irmão, pelo que você é grato a Deus esta semana? O que Deus fez na sua vida essa semana? E você pode dizer, eu agradeço a Deus por exemplo, essa semana eu agradeço a Deus porque eu tive mais de 200 irmãos orando por mim e mandando mensagens, porque eu não pude mandar, eu tive que avisar. Então, eu sei que eu tenho família, irmãos no Brasil todo, que estava intercedendo por mim. Então, aí eu falei, aí o Márcio falaria, né? O, a, a Daniela falaria, a Cida Gomes falaria algo que ela pode dizer, eu agradeço a Deus por isso. A segunda pergunta é, o que aconteceu durante essa semana e talvez te está preocupando ou está te deixando triste ou que você precisa de ajuda? Então, eu estava reunido com os presbíteros do Brasil no sábado e, e os irmãos perguntaram se alguém tinha pedidos de oração. Então, eu falei, irmãos, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque depois de 40 anos servindo arduamente, dia e noite, eu me vejo cansado emocionalmente, fisicamente. Não era por causa da garganta, mas realmente já vinha sentindo esse cansaço e espiritualmente. E eu preciso que Deus reanime o meu coração, aqueça o meu coração.
realizar a sua obra. E só depois disso que mas nós das igrejas de Cristo temos uma tendência de não falar dos problemas familiares, dos problemas financeiros, dos problemas com os filhos, dos problemas conjugais. Nós não temos esse hábito, mas no discipulado que estamos fazendo, toda semana temos essa oportunidade, se estamos passando por um conflito, uma dificuldade, de pedir irmãos e amigos que orem. E se ele não é cristão, tudo bem. Eles vão ver que nós não somos perfeitos, que temos lutas tanto quanto eles têm. A terceira pergunta, nós perguntamos quem, em sua volta, está precisando de algum apoio espiritual, financeiro, moral. E talvez a Cida pode dizer, puxa, eu conheço uma família que está precisando de muita ajuda. Então, tá bom. Então, o que nós vamos fazer essa semana para ajudar essa família? É prática. É cristianismo na prática. Então, o grupo junto aí vai ajudar a família que a Cida citou, né? E como nós podemos ajudar uns aos outros nas necessidades que nós compartilhamos. Então, esse seria o primeiro encontro, né? De uma vida, né? Então, a segunda parte, que começa vai ter uma pergunta que, da agora para frente, vai ser, todas as reuniões vai ter essa pergunta. Então, nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Lucas e pedimos para alguém ler, por exemplo, o verso de 1 a 4, e pedimos para a pessoa falar, então, agora, com as suas próprias palavras, o que é que o texto bíblico está dizendo? E todo mundo participa, e todo mundo coopera para ampliar o conhecimento daquele texto. O que está dizendo? Realmente o que está dizendo. Você pode trazer alguma informação, porque você tem mais maturidade, mais conhecimento, então você pode trazer informações que talvez o não cristão não tenha, mas deixa ele falar o que ele está aprendendo com o Senhor, não é com você. É Jesus que é o mestre, ele que é o discipulador, ele que é o Senhor. Esse papel de professor é tirado, né? Porque somos todos iguais e estamos aprendendo juntos. Podemos ter mais experiência um em relação ao outro, mas todos falam, né? E só como exemplo, lá em Lucas 1, de 1 a 4, diz que Lucas investigou, Lucas pesquisou para relatar. Então, então nós temos que investigar a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. Então, tá bom. Então, essa semana, todos nós vamos continuar lendo, estudando e pesquisando. Tá vendo? É prática, né? Ele escreveu para ajudar o Teófilo. Então, tem alguém que está enfraquecido na fé que nós podemos ajudar essa semana? Aí o Márcio lembra, o João, ele não está bem. Então, Márcio, você pode visitar o João essa semana e compartilhar com ele? Aí o Márcio vai, durante aquela semana, falar com o João. Só aquilo que ele estudou, não é mais nada. A não ser que chegando lá o irmão tem um outro problema, ele vai ouvir, vai orar, vai ajudar, mas a ideia é de mostrar que é tão simples que qualquer pessoa pode fazer. Então, no segundo encontro, que seria a segunda parte, aí você pode adiantar na apostila aí para mim, irmão? Eu creio que eu vou conseguir fazer as 4 partes antes do meu horário acabar. Eu acho. Então, número 1, o que conversamos na semana passada? Se pode adiantar? Parte 2, da abertura, parte 1, agora página 13, parte 2. Isso, pode subir. Isso. Então, na parte 2, nós começamos, aí estamos de novo reunidos, então, sobre o que conversamos semana passada. Aí nós relatamos o que nós conversamos.
O que mudou na sua vida como resultado da história da semana passada, do ponto de obediência? O que você descobriu? É uma prestação de contas. Nós também temos essa dificuldade de responder, prestar contas uns aos outros. Você compartilhou essa história com uma outra pessoa. Como foi aquele homem, Márcio, que você falou que ia visitar? Você visitou? Como foi a conversa com ele? E indi- identificamos várias necessidades. Lembra a família que a Cida falou? Fomos e fizemos algo de concreto para ajudar? Aí suponhamos que as respostas é sim. Então, vamos abrir de novo as Escrituras, né? Continuando no livro de Lucas, e vamos ler, vamos ver o que o texto está dizendo, vamos dizer o que, uma vez que é a palavra de Deus, como eu vou viver esse texto agora, e se tem pessoas que eu posso compartilhar esse texto da Bíblia, que está passando por uma dificuldade, e está orando, orando, e sentindo que Deus não está respondendo. Por exemplo, que lá em Lucas vai falar de Isabel e Zacarias, que queria tanto um filho, mas não tiveram, só na velhice. Então, talvez o irmão está orando, 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 e desanimado, porque Deus não está respondendo. Aí você conhece alguém que está orando e está sentindo que Deus não está respondendo? Não seria bom compartilhar essa história de Zacarias e Isabel com ele? Levou uma vida para Deus ouvi-los e atendê-los. E aí, então, nós vamos para a parte 4 da lição. Essas 4 partes acontecem, tá? No encontro. A primeira parte não é a primeira semana, é a primeira parte do encontro da semana, a segunda parte do encontro da semana. Então, a terceira parte é o estudo da Bíblia. Você pode subir, irmão, por favor? E eu já estou chegando no final, porque meu tempo está acabando. Aqui, isso. Então, a terceira parte é o estudo bíblico da descoberta, né? Então, nós já agradecemos a Deus, nós já colocamos nossas lutas pessoais ou de alguém que compartilhou conosco em oração. Já no segundo encontro, já prestamos conta do que aconteceu na semana anterior. Então, vamos para o estudo da Bíblia. Eu prefiro, na próxima edição dessa apostila, eu vou pôr compartilhando a Bíblia, em vez de estudo bíblico. Eu vou pôr compartilhando a Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina essa semana. Aí, pegamos o Evangelho de Lucas, a princípio, lemos de 1 a 4, e deixa todo mundo falar, todo mundo participar. Lucas investigou, então temos que esforçar para estudar, pesquisar, investigar. Lucas escreveu para encorajar Teófilo, então precisamos encorajar alguém essa semana. Coisa assim, né? Leia e ouça o versículo, não ensine nem aplique, né? Só o que a Bíblia está dizendo. Nós não queremos opinião humana. O que o texto está dizendo. Peça para alguém recontar com as suas próprias palavras o que está aprendendo, né? Daquele texto. Então, Lucas investigou, Lucas pesquisou, Lucas relatou para fortalecer a fé de Teófilo. Uau, é isso mesmo. Então, se nós queremos fortalecer a fé dos nossos irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos pesquisar, vamos investigar as escrituras, vamos transmitir, vamos escrever, né, uma carta, postar no correio e mandar para o irmão fraco. E vamos dizer, irmãos, queremos que você tenha certeza que nós te amamos, que Deus te ama e você é muito especial, né? Aí você pode, para abrir para que outros irmãos participem, então, vocês concordam com a forma que ele está contando a história, que nós acabamos de ler? Alguma coisa foi adicionada, deixada de fora? Se alguém afirmar alguma coisa que não esteja na passagem, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que não está no texto, você pode perguntar, onde você encontrou isso nesta passagem?
Porque às vezes temos a tendência de falar tantas coisas que aquela passagem mesmo não está dizendo nada sobre aquilo, né? Então, e aí a gente tem essas perguntas bem simples para ajudar. O que a passagem está falando sobre Deus, sobre os homens, sobre o que devemos mudar em nossa vida. Talvez nos primeiros versículos eu preciso aprender, eu preciso dizer no final, puxa, Lucas fez um trabalho incrível. Depois de investigar, de pesquisar, ele escreveu para ajudar. E eu não tenho conseguido ler minha Bíblia. Então, eu peço que vocês orem por mim essa semana. Eu vou assumir um compromisso de ler. Eu não sei quantos versículos, quantos capítulos, mas eu vou assumir um compromisso de ler a Bíblia. E na próxima semana, provavelmente você vai me perguntar: e aí, irmão, você leu? Ajudou? Né? E a quarta parte do encontro, para terminar, então, ajude o seu grupo bíblico da descoberta, por isso que nós queremos aprender de Deus, aprender das Escrituras, aprender do Espírito Santo, depender de Deus. Então, vamos aplicar, né? Pergunte, com quem você vai compartilhar esta passagem antes de nos encontrarmos novamente? Aí você lembra que tem alguém que está fraquejando na fé e você decide, eu vou contar essa história para aquela pessoa. Só isso. Você não vai para aquela pessoa com 200 passagens bíblicas e fica 1h30 lendo versículos da Bíblia e não. Você só vai chegar lá e vai dizer, irmão, Teófilo ficou desanimado. E Lucas fez um trabalho incrível, investigou, escreveu para animá-lo. Então, eu estou aqui hoje para animar você. Eu quero que você saiba que eu estou disposto a orar com você, ler a Bíblia com você, como Lucas fez com Teófilo. Tá vendo? Uma coisa simples, tá? E diga para si mesmo, eu vou praticar essa verdade. E aí, no final, então, semana que vem, ou essa semana, quando é que vamos encontrar novamente? Então, essas 4 partes fazem parte do encontro, tá? A primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta parte. E a primeira é falando da vida pessoal. O que eu posso agradecer com as dificuldades que eu estou enfrentando. Basicamente é isso. A segunda parte é o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo. Eu conheço alguém que está enfrentando alguma necessidade, alguma dificuldade, eu posso ir essa semana, orar com ele, ler a Bíblia com ele. Terceiro passo é as Escrituras. Vamos abrir e vamos aprender. E quarta parte daquele encontro é o que vamos fazer agora? Vamos continuar preguiçosos, sem investigar, sem estudar? Não vamos importar com os irmãos ou vamos dedicar como Lucas e vamos preocupar com os irmãos, né? E qualquer pessoa pode fazer isso. Então, com o passar do tempo, as pessoas lendo, aí eu dividi para a última coisa por causa do tempo. Se você for para a página 16, eu consegui dividir. Pode passar. Isso. Tá vendo? Você tem o livro de Lucas todo dividido. E uma divisão um pouco diferente do que você acha na Bíblia. Porque as divisões da Bíblia, às vezes, parece que o homem estava montado a cavalo, e quando o cavalo tupicava, ele marcava lá o versículo. Mas você pode fazer todas essas lições, tá vendo? Eles são Lucas 1, de 1 a 4. É o primeiro texto, com tantos desafios para a igreja de hoje. Infelizmente, a Bíblia não é mais estudada como antigamente. As pessoas estão dependendo que alguém estude a Bíblia e que transmita para ela a palavra de Deus.
mas aqui nós somos desafiados a estudar a Bíblia por nós mesmos, né? Então, você pode ir seguindo essas divisões, né? E, às vezes, o grupo tem mais tempo, então, às vezes você pode ler o capítulo 1 todo de Lucas, mas sem pressa, desde que passe passagem por passagem. E, no final, o que a pessoa vai aprender? Ela vai aprender sobre Jesus. Não Jesus doutrina, mas o Jesus que amava, Jesus que comia com pecadores, Jesus que perdoava, Jesus que fazia a vontade do Pai, Jesus que chorava, Jesus que orava, Jesus que cansava, Jesus que ficava frustrado, Jesus que pedia favor a um grupo religioso diferente. Jesus pediu um favor a uma samaritana. E daí surgiu uma conversa. E daí uma cidade inteira conheceu Jesus. E aí, se você avançar um pouquinho, irmão, por causa do nosso tempo, você vai ter uma divisão do livro de Atos. E também nós colocamos o livro de Atos para que a pessoa pudesse conhecer a igreja dos apóstolos, né? Na era dos apóstolos. E nós vamos ver que, quando nós olhamos para aquela igreja, no livro de Atos, nós vamos ver que ainda temos que fazer muitas coisas para sermos a igreja de Deus. Por exemplo, logo que a igreja... Você pode subir e sair do Evangelho de Lucas e ir lá para o livro de Atos? Isso. Aí, ó, tá vendo? Nós dividimos, né? Então, você teria 22 encontros dentro do livro de Atos com a pessoa, e você teria 55 encontros dentro do Lucas, às vezes um pouco menos, quando você pode juntar mais passagens, às vezes o tempo propicia isso. Então, mas você pode ir na velocidade que o grupo acompanha. E olha, irmãos, quando as pessoas conhecerem Jesus e conhecerem a obra do Espírito Santo no livro de Atos, e como a igreja vivia, e se ela foi desafiada a praticar aquelas coisas, nós vamos conquistar o mundo. Porque que todo mundo vai fazer. Todo mundo pode ler a Bíblia, mas nem todo mundo pode dar um estudo do livro de Apocalipse para alguém. Mas todo mundo pode ler o Evangelho de Lucas com alguém. Todo mundo pode ler o livro de Atos. Não tem nem Lucas, nem Atos, passagens difíceis. Mas se tiver, tudo bem. Vocês podem ler e dizer, nós não entendemos nada. Tudo bem. Vamos procurar irmãos na igreja que podem nos explicar. E aí, semana que vem, a gente lê de novo e a gente aprende juntos. Em vez de dar lições organizadas para que alguém ensine outros, você simplesmente vai dar a Bíblia para que os irmãos leem e, de igual cuidado, cooperem uns com os outros para seguir a verdade em amor e restaurar a autoridade de Cristo nas nossas próprias vidas e na vida da igreja. Que Deus possa abençoar ricamente os irmãos, e nossos alunos do Instituto têm aprendido isso. E só para uma informação, no mês de janeiro até agora, um irmão fazendo discipulado com outros irmãos, mais de 81 pessoas, 83 foram batizadas. Isso é quase impossível. Se eu tenho que ensinar tudo que a Bíblia diz para uma pessoa, para depois ela começar a ensinar para outra pessoa, é impossível. Mas se eu estou ensinando Jesus para as pessoas, a história de Jesus, nós vamos aprender a contar a história de Deus. E todo mundo vai começar a contar essa história de Jesus. A irmã Kátia está
perguntando se pode ter acesso a essa apostila. Pode, eu só não sei como. Eu não sei nada de tecnologia, eu sou mecânico de profissão, mas não conheço nada de tecnologia. Mas o nosso irmão, Márcio, ele, ele pode compartilhar sim, irmão. Tá bom? Então, é uma forma simples que, só para concluir, Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele fez um pedido aos irmãos, no finalzinho do livro, que esta epístola seja lida a todos os santos. Então, vamos ler o Evangelho de Lucas com alguém e vamos ler o livro de Atos com alguém e você vai ver essa pessoa dizendo: eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus. E, e você vai batizar essas pessoas e vai começar igrejas em lugares diferentes. Por quê? Porque tornou simples. Ah, todo mundo pode ler. E quando você está lendo e tem alguma pergunta e ninguém consegue responder, marca a pergunta. Vai atrás dos líderes mais velhos da congregação, os presbíteros, os diáconos, os evangelistas, um irmão, né? O irmão, estava lendo esse texto, não entendi, você pode me ajudar? Aí o irmão te ajuda, aí você volta para o seu grupo de 3, 4 pessoas e ah, eu aprendi com o irmão Alcides sobre esse assunto e ele me ensinou, então eu quero compartilhar com vocês. Então, qualquer um da igreja pode ler a história de Jesus relatada nos evangelhos a qualquer pessoa. Qualquer um pode ler o livro de Atos, qualquer pessoa. Eles vão conhecer Jesus e a igreja. E depois, os pastores da igreja, os evangelistas, os missionários, os mestres, os cursos especiais, os congressos, eventos como esse, vai ajudando os irmãos a aprimorar-se e aperfeiçoar-se na fé. E Deus abençoe ricamente vocês, esse trabalho maravilhoso do universo digital da Bíblia, e Deus abençoe em especial o Márcio, que está por trás desse trabalho, e todos vocês que decidiram passar esse tempo com a gente. O tempo eu acho que acabou. Deus abençoe.